Bem, pessoal, gostaria de agradecer a Dani que pediu para eu fazer esse vídeo falando um pouquinho de glioma. E uma pergunta muito comum também lá no meu canal do Neurocirurgia BR. E eu vou explicar um pouquinho de glioma para vocês entenderem. Eu sempre falo, quando a gente vai estudar qualquer tema, é bom a gente entender um pouquinho da história, né? Então os gliomas foram classificados na primeira vez em 1929. Lá ao pai da neurocirurgia, né, um dos pais, né, o Cushing, que ele começou a analisar junto com o patologista e deu essa primeira nomenclatura, essa primeira classificação. Isso foi evoluindo no decorrer dos tempos. Houve uma revolução muito grande na classificação quando a Organização Mundial de Saúde, né, WHO, né, WHO em inglês, começou a classificar os tumores. Isso na década de 70 e 79. A partir daí é a mesma classificação que costuma ser utilizado com diversas modificações ou revisões de tempo em tempo. Então, o que seriam os gliomas, né? Os gliomas seriam tipos de tumores das células da glia. Então, só para vocês entenderem, se a gente pega aqui o nosso crânio, né, a nossa caixa craniana, aqui dentro está o cérebro. E o cérebro não tem só neurônio, tem uma série de células que são responsáveis pela nutrição dos neurônios, pela defesa dos neurônios, uma série de coisas. E cada uma dessas células tem um nome diferente. E a gente bota uma grande classificação de células da glia. Então, o glioma seria um tumor nessas células. E aí a gente começa a entender essa diferença, que é complexo para quem não vive isso, para vocês, que às vezes estão acompanhando o Dani, ou que tem um parente, ou que está passando por isso, vocês já vão entender melhor, né? E esse subtipo de células que dão o tipo do tumor. O oligodendroglioma, o glioma de baixo grau, de alto grau, o glioblastoma. Então, essa glioma é uma grande classificação. A depender de quais células da glia tem, a gente dá outra nomenclatura. Então, isso é muito importante quando você vai entender e estudar os gliomas. E o patologista, ele analisa isso. Quando a gente, neurocirurgião, tira um pedaço do tumor e tem uma biópsia de congelação na sala, ele vai no microscópio e olha. Quando a gente manda para o patologista, ele faz uma série de análises. A patologia nesses últimos tempos teve uma revolução muito grande, assim como a neurocirurgia, como diversas coisas, ela evoluiu. E além dessa descrição patológica de olhar no microscópio, que é feito lá desde as antigas isso, hoje também tem uma análise molecular. Então eu costumo até falar com os pacientes que hoje em dia o tumor tem nome, sobrenome e apelido, porque são essas análises moleculares. Então por isso que às vezes é complexo, quando um paciente pega um anátomo patológico, chega no meu consultório, ou quando eu dou o diagnóstico, eu explico o que é, porque ele vê o nome, né? E ele vê um monte de códigozinho, né? IDH, um P19Q. O que são isso? São análises moleculares. Óbvio, vocês não são médicos, não precisam entrar em detalhes sobre isso, mas vocês têm que entender que aqueles marcadores eles são muito relevantes, porque tem estudos e a classificação conta o que dá o que tem naqueles marcadores. E o oncologista vai analisar muito isso para definir, o neuro-oncologista, né, o prognóstico. Tem tumores que têm alguns marcadores que são mais graves, então sua atitude como médico é mais agressivo. O oncologista vai avaliar se vai precisar de quimio, de precisar de rádio. Entendendo essa parte dos gliomas, agora a gente vem para a nossa parte que é neurocirurgião. Eu fui lá na frente para explicar o que é glioma para vocês, os subtipos, né? Porque esse nome é difícil e tal. Agora a gente vai. A gente, neurocirurgião, a primeira coisa que a gente tem é o sintoma do paciente. Pode ser dor de cabeça, crise convulsiva. Geralmente os gliomas de baixo grau são oligossintomáticos. Aquela pessoa que já tem muito tempo, às vezes é uma tontura, é um mal-estar, é uma dor de cabeça, e às vezes tem uma crise convulsiva. Esses são os sintomas mais clássicos. Porque o cérebro está dentro de uma caixa craniana, é uma caixa fechada, uma caixa rígida. É isso aqui, né, que está rígido. Então qualquer coisa que aumente o volume como tumor pode dar essa sintomatologia. Sintomatologias relacionadas ao quê? A hipertensão intracraniana. Que ela pode ser aguda, rápido, que dá sintoma rápido, ou isso pode ir acontecendo lentamente. Quando isso acontece e dá o sintoma, a gente pede o exame de imagem. Então, esse é o pontapé inicial. Sintoma, procura o neurologista ou neurocirurgião, se suspeita de tumor, faz o exame de imagem. Quando é convulsão, alguma coisa mais rápida, na emergência mesmo já pede esse exame de imagem. A gente vê, a tomografia é um exame básico, dá pra gente ver alguns casos, outros não dá pra ver bem. Os gliomas de baixo grau às vezes passam... toda semana chega algum paciente, eu fiz uma tomografia sem contraste, me disseram que era normal porque eu tinha sintoma, e depois eu piorei pedindo ressonância. Então assim, a tomografia é o exame de triagem que você consegue ver muita coisa, mas às vezes os gliomas eles passam despercebidos, especial sem contraste. E a ressonância você consegue ver muito bem os tumores. Essa ressonância sendo feita, aí você parte para a última etapa, que é a etapa da cirurgia que a gente participa, né? A última etapa da gente participando, que é feita uma craniotomia, então você tem que abrir o osso, não tem jeito para acessar o cérebro e retirar o tumor.
Hoje, cada vez mais a gente fala de cirurgia mesmo, né? Tem alguns pacientes que são oligossintomáticos, antigamente tinha muita conduta de wait and see, esperar para ver o que vai acontecer. É uma decisão compartilhada, então às vezes eu tenho um paciente, eu indico a cirurgia, ele fala, Júlio, eu tenho um pouco de sintoma, eu quero acompanhar, não pode ser outra coisa. Aí tem um monte de marcador que a gente vê na ressonância que nada da medicina é 100% de certeza, né? São preditores positivos de cirurgia. Então, quanto antes você tira, melhor você tem um diagnóstico, melhor você tem os marcadores, melhor você consegue acompanhar. Mas no meu dia a dia tem paciente que às vezes opta por aguardar, mesmo com todas as orientações. Hoje a gente, até com a participação de Dani, que a gente falou, ela veio aqui, a gente fala muito, hoje o paciente ele é proativo. A gente como médico vai dar todas as orientações, as possibilidades, falar o pró e o contra dessas condutas e vai decidir conjuntamente. Fez a cirurgia, costuma ser a conduta mais indicada, baseada em evidência, né? Fez a cirurgia para ter o diagnóstico histológico. Quanto antes você tirar, menor aquilo vai crescer e aí você vai ter todas essas informações, histopatológicas, marcadores. Aí entra a figura do oncologista. Eu costumo até brincar com o paciente que o motorista do caso, eles chegam pelo agente cirurgião, mas o motorista costuma ser um neuro-oncologista, que vai definir o que vai ser feito. A gente vai ver, tirou tudo, não tirou, resquício tumoral, é um dos fatores prognósticos independentes mais importantes. Então é muito importante tirar o máximo possível com segurança. A cirurgia acordada evoluiu bastante, né? A monitorização intraoperatória são todas técnicas que ajudam a gente a tirar o máximo possível. E a partir daí, depois disso, o neuro-oncologista, radio-oncologista entram juntos para fazer esse tratamento. Hoje a grande mudança, além dessas tecnologias, é o paciente proativo. É o paciente que intervém, é o paciente que a gente explica os prós e os contras, coloca, medicina não é matemática, não é ciência exata, existem decisões, existem variações de escolhas também do paciente, e a partir daí a gente conduz. E qualquer dúvida que vocês tenham também, procura lá no Neurocirurgia BR, tem uma playlist só de gliomas, de tumores cerebrais, falando um pouquinho mais para vocês também. E tem vídeo também de neurocirurgia, que eu sei que muita gente fica curioso, tem uma playlist lá só de neurocirurgia, falando passo a passo da neurocirurgia, mas eu acho que no geral esses são os fatores mais importantes, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida deixa aí no comentário, ou vai lá no canal que a gente vai responder, tá bom? Obrigado, Dani, pelo convite, estamos aí para vocês precisarem, um abraço.